Programa Revista Rural, um oferecimento Biogênesis Bagó, a evolução da saúde animal. Tortuga by DSM Firmenich. Jacto 75 anos, vivendo o presente com olhar para o futuro. Olá, queridos amigos amantes do agronegócio. A gente continua descansando um pouquinho, mas deixou para vocês um programa especial com as melhores reportagens do ano passado. Então chega de conversa e vamos para a vinheta, porque começa agora o programa Revista Rural, a sua revista eletrônica do agronegócio. Antes da primeira reportagem, eu queria te pedir uma coisa, tá? Já clica no joinha, se inscreva no canal e mande uma mensagem aqui nos comentários. Isso ajuda a gente a fazer um programa cada vez melhor para você. Já clicou? Então vamos lá! Para quem procura uma opção de baixo investimento e rápido retorno, a produção de ovos de codorna é uma boa. Desde os anos 90, a criação de codornas, que começou como um hobby, se transformou numa atividade rentável para a Granja São Paulo, localizada em Porangaba, no interior paulista. E com o passar dos anos, a automação tornou o trabalho mais eficiente e produtivo. Hoje, a produção agrega valores e, mais do que produzir ovos in natura, produz ovos em conserva, atendendo a demanda de mais de 1.000 estabelecimentos comerciais. Aqui é onde nasce a granja. Esse galpão recebe os filhotinhos de um dia de vida e ficam aqui até 30 dias. Aí vai para a postura, já produzir os ovinhos. A faixa é de 30.000 aves a cada 45 dias, que passa por esse barracão. Aqui a gente tem que manter o filhote, quando chega, uma temperatura de 38 graus. De acordo com o tempo, essa temperatura você vai baixando. A gente não faz queima de gás aqui dentro, o ar já entra quente para aquecer esse filhote. Não ter um incubatório foi a opção escolhida como mais vantajosa, pois além de evitar maiores investimentos, demanda mais cuidados por se tratar de uma fase mais delicada. Não é viável para mim, porque a gente trabalha aqui de 260 a 300 mil aves, então não é viável montar um incubatório aqui. É mais econômico eu já trazer o filhotinho de um dia. Após 30 dias, as codornas são levadas para 2 barracões que comportam pelo menos 120.000 aves cada. E com mais 15 dias começa a produção de ovos. O ambiente que a gente fornece ave é controlado por nebulização, ventilação, o espaço do barracão, para ela ter um bem-estar, produzir mais e ter uma qualidade boa na ave e no ovo. Apesar do espaço ter capacidade de acomodar quase o dobro da quantidade de aves, a granja prefere priorizar o conforto e a sanidade. O senhor estava contando também sobre os andares, né, que podem ser até 8, mas o senhor opta por 4. Por quê? Para a ave ter uma ventilação melhor, o manejo é mais fácil, a qualidade fica melhor, o bem-estar da ave sempre. E aí, no caso, o bem-estar vai influenciar na produção, na mortalidade? Mortalidade bem menor e a produção maior. Atualmente, a produção rende pelo menos 1.800 quilos de ovos por dia. E também aqui é tudo automatizado, né? Os ovos vão passando por aqui. A granja em si é toda mecanizada. A ração trata de tempo em tempo, o esterco tira sozinho, o ovo vai para frente sozinho. O remanejamento, conforme a idade, nós vamos passando, remontando para as mais velhas, para abrir espaço para as mais novas. Apesar de consumir pouca ração, investir na produção do alimento reduz custos e garante o acompanhamento de sua qualidade nutricional. Aqui nós temos um nutricionista que acompanha a elaborar a ração que a codorna vai comer.
Então, nós optamos por ter a fábrica de ração para ter certeza da qualidade que você está servindo para as aves, para ter uma produção melhor. Lá na granja resulta uma mortalidade menor e uma produção mais alta, uma qualidade melhor nos ovos, uma casca melhor, a cor melhor. Então esse é nós temos que seguir padrão, porque esses ovos é tudo para a fábrica, nós vamos cozinhar e descascar todos eles. Por meio da automação dos processos, a granja melhora a qualidade produtiva e torna o trabalho mais prático. Hoje estamos em média a produção de 5 mil quilos dia de ração, para servir para essas 260, 300 mil aves. A capacidade da fábrica ela faz um pouquinho mais, né, para não ter que bater ração todo dia. Faixa aí de uns 30, 35 toneladas dia eu consigo fazer. É tudo rosca. Então as invenções que eu fiz, pondo mais rosca, automatizando mais, para poupar o funcionário, de não ter que fazer a força física. Contando com a criatividade, a granja alia sustentabilidade, praticidade e lucratividade. Aqui o esterco, a limpeza é feita um dia sim, um dia não. Esse esterco cai nas esteiras e vai direto para a máquina, que foi a última instalação para melhorar a sustentabilidade da granja, não poluir meio ambiente e ainda lucrar com isso daí. A amônia presente no esterco exala mau cheiro e causa danos ambientais. Mas durante o processamento é eliminada e apenas o nitrogênio, que beneficia as plantas, é encontrado no adubo. A gente não joga mais esterco, céu aberto, eliminou mosca, cheiro e outra, fazemos um adubo orgânico, que faz muito bem para as plantas. Hoje estamos tirando uma faixa aí de 90, 100 toneladas desse adubo por mês. Assim como as fezes, as cascas de ovos também são aproveitadas. Após serem trituradas, se transformam num adubo rico em nutrientes, como o cálcio, o enxofre e o magnésio. Na fábrica, os ovos passam pelas últimas etapas. E segundo o senhor Adalberto, o segredo do sucesso está na receita da conserva, que inclusive ele guarda as 7 chaves. A produção que vimos na granja vem toda para essa unidade, para essa fábrica. Então o caminhão descarrega os ovinhos in natura, que são lavados e cozidos. Durante o cozimento, os ovos são mantidos em movimentação, para a gema se manter no centro e atender aos padrões de mercado. Depois a gente faz o processo de trincar a casquinha e aí coloca-se para descascar. A máquina descasca os ovos, eles são selecionados, lavados e embalados, onde vai o conserva nosso e assim que está o saquinho pronto, ele é acondicionado na câmara fria, para seguir destino nos nossos clientes, que são restaurantes. Seu Adalberto, conta pra gente um pouquinho como e quando surgiu essa ideia de produzir codornas. Isso foi nos meus 15 anos, começou com um hobby. E foi desenvolvendo, até que virou isso tudo que você viu. Resolvi fazer a granja mesmo direito e foi assim. A gente vê uma fábrica toda automatizada, né? Mas não foi assim que começou, né? Não, no começo era tudo manual. Era tudo rústico, não tinha a tecnologia que tem hoje. E aí, com o tempo passando, a gente foi melhorando e fazendo uma granja totalmente sustentável, mecanizada, com poucos funcionários. Então é o prêmio isso agora pra gente. Gostou dessa reportagem? Então não deixe de fazer o seu comentário aqui abaixo
Se quiser, pode sugerir outros assuntos também. Suas ideias são muito bem-vindas. E o seu comentário pode ser lido aqui no próximo programa. Não esqueça de dizer seu nome completo e onde você mora. Mande sua mensagem, queremos ouvir você! E queremos agradecer as mensagens de carinho dos nossos espectadores. João Amorim, Macarrão Pintor, Luciano Prado, Cristiano Braz, Samuel Cortez Filho, Francisco Braga, Peter Barreto Santos, Evandro de Oliveira, Benedito Seixas e Cleimar José Kel. O Geraldo Assis, de Contagem, Minas Gerais, está enfrentando problemas com a coriza infecciosa em suas galinhas. Olha, Geraldo, o tratamento costuma ser à base de sulfas e antibióticos e dão bons resultados. Mas é importante consultar um veterinário e, principalmente, melhorar as condições ambientais, mantendo o galinheiro limpo e protegido de chuva, vento e umidade. Isso evita a volta do problema. O Cristiano Bortolotto e vários outros espectadores pediram mais informações sobre a instalação de biodigestores em pequenas propriedades. Pessoal, anotem o contato da Embrapa Agroenergia. Eles poderão dar boas orientações sobre a implantação do projeto. A Nara Santos, do Rio Grande do Sul, sugeriu uma reportagem sobre o cultivo de limão siciliano. Boa ideia, Nara! Na época certa, a gente vai correr atrás. E continuem mandando suas mensagens, é muito importante pra gente. Uma história de quase 30 anos. Foi em 1996 que a Embrapa começou a trabalhar com a pitaia. Inicialmente foram coletados materiais da região do Cerrado, que vinham através de doações de colecionadores para que a entidade caracterizasse algumas espécies nativas. E a partir daí nós montamos uma coleção de germoplasma. Com base nesse banco de germoplasma, nós começamos a selecionar e caracterizar espécies e acessos dentro de espécie. O nosso principal objetivo era desenvolver cultivares adaptadas às condições do cerrado e resistentes à doença e principalmente autocompatíveis, ou seja, que não dependem de polinizações manuais. Através do trabalho de pesquisa realizado, a Embrapa está oferecendo ao mercado 5 cultivares geneticamente superiores da fruta, sendo as primeiras registradas no Ministério da Agricultura. Entre as cultivares que a Embrapa está lançando, essa é a BRS Luz do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. Grande, com a média de 600 gramas, uma polpa firme, sem amolecimento interno. Apresenta poucas brácteas, que é uma característica interessante para o mercado. Uma planta muito produtiva, produtividade chega até 30 toneladas por hectare, é uma planta autocompatível, né, e bem adaptada a várias regiões do Brasil. Esta é a cultivar BRS Lua do Cerrado. É uma cultivar da espécie Selenicereus undatus, que é a pitaia de casca vermelha e polpa branca. No caso da BRS Lua do Cerrado, ela tem o fruto arredondado, né? Também apresenta poucas brácteas e o Brix também pode atingir 17 graus Brix, então a polpa com uma doçura bem interessante. A planta é uma planta vigorosa, produtiva também acima de 30 toneladas por hectare. É uma planta também que apresenta autocompatibilidade, ou seja, não é necessária fazer a polinização manual. Esta é a BRS Granada do Cerrado. Essa cultivar foi obtida a partir de um cruzamento entre duas espécies, Selenicereus undatus e a Selenicereus costarricensis. Esse cruzamento então gerou esse fruto redondo, tamanho em torno de 250 gramas, polpa vermelha, casca vermelha. A planta muito vigorosa, muito produtiva, com potencial acima de 30 toneladas por hectare e uma planta autocompatível, que dispensa a polinização manual. Esta é a BRS Mini Pitaia do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selenicereus cetáceos, da casca vermelha e da polpa branca. É popularmente conhecida como saborosa.
porque ela apresenta uma combinação perfeita da doçura, que é o grau Brix, com a acidez. Ela é considerada a pitaia mais saborosa do mundo. E a cultivar desenvolvida pela Embrapa, ela é bem produtiva, é uma planta autocompatível. Realmente essa pitaia tem um grande potencial para esse mercado de frutas especiais. Esta é a BRS âmbar do Cerrado. É uma pitaia da espécie Selencereus megalanthus, que é a pitaia amarela de polpa branca. O diferencial dessa pitaia é a doçura, né? A pitaia mais doce, pode chegar até 22 graus Brix. A cultivar desenvolvida pela Embrapa é muito vigorosa, muito produtiva. Existe um paradigma, né, que a pitaia amarela não pode ser cultivada no Brasil, mas através do melhoramento genético isso foi possível, com alta produtividade e mantendo as características do fruto. Através de parcerias público-privadas, as novas cultivares foram plantadas, testadas e validadas em todo o país. São materiais que vieram para suprir essa necessidade e dar realmente um ganho muito grande. Eu vejo a pitaia como mais uma alternativa para o produtor rural, né? Em função de ter um manejo bastante simples, né? Um custo de produção relativamente baixo, e é uma fonte de renda a mais, então ela vem como uma alternativa para aumentar a renda da propriedade rural. É bem resistente, mais resistente do que a branca comum, não deu doença aqui, está com 3 anos e pouco, não é passado aqui, o sistema é todo orgânico, e não foi passado água sulfocáustica, esses remédios aí que tem, não passamos nenhuma pulverização e está bem sadia, e é excelente para plantio orgânico. Frutas bastante saborosas que têm agradado ao consumidor. Portanto, nas nossas avaliações, até o momento, temos percebido, temos entendido que são variedades bastante promissoras para a nossa região, aqui no semiárido, né, do Vale do São Francisco. E quem quiser saber mais sobre as novas variedades de pitaia da Embrapa, basta entrar neste endereço que está na tela. Então, não perca tempo e anote aí! O Brasil é um dos maiores produtores de carne e leite do mundo. E todo esse sucesso, em muito se deve às modernas técnicas de reprodução animal disponíveis hoje no país. Quando a gente fala sobre a inseminação, a gente tem que lembrar que nós trabalhamos em produzir proteína nobre. Nós queremos produzir alimentação para a população. Então você tem que produzir em maior quantidade, menor espaço e menor custo. Um dos fatores é a genética e por isso que nós fazemos isso com o que tem de mais atual, de mais desenvolvido, da melhor genética, para que, como eu disse, produza mais com menor custo. Campeões de genética. Para chegar num nível desse e um touro ser top de linha hoje no Brasil, a IATF é uma das grandes opções que o produtor tem no mercado. A IATF é uma tecnologia que veio para ficar, né? É uma passagem de ida e não tem volta. E isso vem somando cada vez mais. Para a inseminação foi o grande passo para esse salto, né, no nosso processo de inseminação. Mas a gente sempre lembra que a IATF traz outras vantagens, como no programa de melhoramento genético, como na fase de manejo dos animais, vacinação, vermifugação, separação. Uma fazenda, uma vez instalada, a IATF, ela tem muitas vantagens, né? Inclusive com a otimização da mão de obra na fazenda. Foi a partir de 2010 que a IATF tomou a frente no mercado dos meios de inseminação. Hoje, por exemplo, 99% do mercado de corte utiliza a técnica, com mais de 23 milhões de doses aplicadas. Mas para que o resultado venha, é preciso tomar certos cuidados. Primeiramente, a fazenda tem que ter uma estrutura e nada melhor, todo o processo que você vai implantar numa fazenda tem que ter mão de obra, equipe, pessoas,
você tem que investir em pessoas, em equipe, para poder ter resultados, né? A seleção da equipe é fundamental para que você tenha bons resultados. Aí você tem que ver score corporal dos animais, a parte sanitária, você tem que ter um programa de melhoramento, você tem que ter um programa de inseminação artificial. Preço de doses as mais acessíveis, as mais caras, como que está essa questão de mercado? Vamos falar no leite. Hoje você vai fazer um investimento aí de um touro provado, um touro superior, um touro melhorador, aí na faixa de uns R$35, né? Uma média de 25 a 45. Ah, mas tem sêmen de R$100, 200? Tem, mas a média vai ficar na 25 a 45, uns R$35. No gado de corte, você tem uma média aí de uns R$25, de 20 a R$30 a média. Agora, a gente tem que lembrar que no caso do gado de leite, você tem o sêmen sexado, que isso daí já salta um pouquinho mais na faixa dos 150 a 200, onde você vai ter aí a expectativa de 90% do nascimento do sexo. Apesar da importância mercadológica, atualmente o Brasil possui dois cenários distintos quando o assunto é a inseminação artificial no corte e no leite. No corte nós somos os campeões mundiais, o Brasil é o principal mercado de sêmen de corte no mundo, e no leite a gente está com a lanterna, 16%, quando a gente tem uma média mundial de 65%, muitos países chegando a 80%, 90%. No corte a gente tem 23%, 26% e os nossos competidores, produtores, Austrália, Estados Unidos, Uruguai, Argentina, entre 7% e 10%. Por que essa diferença? No corte, grandes fazendas, a IATF foi a locomotiva que proporcionou esse crescimento muito grande do uso da inseminação artificial. Enquanto no lado do leite, nós temos uma massa muito grande de médios e pequenos produtores que têm uma certa dificuldade tecnológica ou cultural de aceitar ou adicionar essa tecnologia na rotina. Mas a minha expectativa com a consolidação das fazendas de leite, muitos trabalhos que estão sendo realizados, esse diferencial, essa diferença que nós temos aí, a pecuária desenvolvida em outros países, a gente possa tirar. E você imaginar o Brasil com 16 milhões de vacas, se ele inseminar 30% de suas vacas, nós também vamos ser o país número 1 em termos de sêmen de leite também. E por falar em ranking, no corte duas raças se destacam nos meios de reprodução. Dados da Asbia apontam que em 2022, 59% das vendas de sêmen foram de touros Nelore, enquanto 28% de Angus. A voz do Criador é a voz de Deus, o Criador escolhe, ele tem a liberdade de escolher, e ele optou muito pelo Nelore, pelo agrupamento Nelore, porque tem o Nelore, tem o Nelore mocho, né? Tem o Seipe, o Nelore Seipe, e no Angus também a gente tem o agrupamento Angus, o Angus e o Brangus também, como as raças preferenciais que representam mais de 90% das vendas de sêmen de corte. Desenvolvimento genético. No lado do leite, o holandês é o grande representante da inseminação artificial. Você tem no Jersey, no Girolando e no Gir leiteiro também uma expressão, mas o holandês é a grande raça quando você fala em termos de vendas de sêmen de leite. Independentemente de qual seja a técnica escolhida pelo pecuarista, uma coisa é certa: tudo começa com a coleta do material genético dos animais. E olha, o passo a passo disso requer muita atenção. O exemplar que estava sendo amostra é um touro da raça Angus. Esse animal, antes dele vir para cá, ele passou por um processo de higienização. Todo reprodutor, antes de coletar, ele passa por um processo de higienização, onde ele passa pelo tronco, é feita uma lavagem prepucial e peniana, né, para que ele fique mais isento possível de contaminação do sêmen. Posteriormente a essa higienização, ele veio para a apresentação, e no ato da apresentação,
Os coletadores fizeram 2 saltos, que a gente chama de falsa monta, onde o touro salta sobre a manequim, é feito o desvio peniano, mas não é colocado na vagina. Essa técnica é utilizada para que a gente consiga um maior volume de ejaculado e maior concentração. Não são todos os animais que aceitam essa técnica. Por isso, além de precisar conhecer bem cada indivíduo, é de suma importância preparar bem as ferramentas utilizadas nesse processo. A vagina artificial ela é previamente preparada, né, onde é feito todo um trabalho de higienização dela também, e aquecimento. Ela previamente, a água que vai dentro da vagina ela é previamente aquecida na temperatura ideal, né? E o animal só ejacula quando ele sente a entrada da vagina artificial. Então a gente viu no final, no último salto do animal, é feito o desvio peniano, automaticamente ele ejacula. Esse sêmen vai para uma cápsula de recepção, né, que é devidamente higienizada, esterilizada. E após a coleta, esse sêmen é identificado, colocado no sistema a vácuo e disparado para o laboratório, onde ele leva entre o percurso aproximadamente 1 minuto. E lá no laboratório é analisado e, estando tudo ok, dá seguimento no processo de industrialização. Em expansão, a transferência de embrião também é uma ferramenta na reprodução animal. E o Brasil cada vez mais se destaca nesse mercado, sendo um fornecedor da tecnologia. Nós temos produtores cada vez mais procurando esse tipo de tecnologia por conta das diversas vantagens que um embrião hoje ele oferece para a propriedade daquele produtor. Então a gente vê aí como que a gente tem grandes oportunidades de crescimento de vendas, mas também crescimento na melhoria dessa biotecnologia. Juliana, no passo a passo do dia a dia, né, nas semanas da coleta, quais são os principais pontos que devem ser observados, os cuidados que devem ser tomados para que não dê errado e a gente consiga expressar o melhor? Então, pra gente, a partir do momento que a gente tem já um embrião produzido, né, o embrião DT, congelado ou vitrificado ou fresco, o ponto-chave nosso é a nossa receptora. A nossa receptora ela tem que ser de extrema qualidade. Ela tem que estar com o protocolo sanitário em dia, com todas as vacinas reprodutivas feitas. Também um protocolo nutricional muito bem estabelecido para que essa receptora tenha condições nutricionais para gerir aquele feto, né, e posteriormente parir aquele bezerro. E depois disso, depois que tudo isso estiver muito bem organizado, né, as instalações também da propriedade são muito importantes para que a gente consiga desenvolver todo o processo. Quando a gente oferece um conforto aí para o animal, bem-estar animal, então a gente passa para o ponto de observar o protocolo, né, mesmo da TETF, que é a transferência de embriões em tempo fixo. O protocolo deve ser orientado por um médico veterinário, que vai selecionar as receptoras e acompanhar a expressão de cio, verificando se delas virá uma gestação positiva. Com isso feito, chega o dia da transferência. No dia da transferência, o veterinário está lá, presente, ele vai passar receptora por receptora no curral, vai avaliar a condição ovariana e uterina dessa receptora. Se ela estiver apta, se ela estiver bem para receber esse embrião, ele faz a transferência. E depois disso a gente ainda tem os manejos de diagnóstico de gestação aos 30 dias, aos 60 dias junto com a sexagem, né? A maioria das propriedades fazem esse manejo, aos 60 dias a gente vê se o bezerro é macho ou fêmea, e depois disso a gente deixa aí a receptora, né, levar a gestação até então o nascimento do bezerro. A gente precisa observar o nascimento desse bezerro, ver se ele precisa aí de uma colostragem, ver se a receptora realmente produzir um colosso de qualidade, ver se ele mamou, cura de umbigo também, e também aí os cuidados neonatos, né, a gente essa observação desse bezerro e ter um cuidado especial com ele para que ele consiga
se desenvolver, desmamar e expressar a máxima qualidade que ele tem, a máxima qualidade genética que ele carrega com ele, conseguir expressar a campo. Vale a pena então, seja na pecuária leiteira, seja na pecuária de corte, investir no TE. Com certeza. Quando a gente começa a ver os resultados a campo, dá orgulho, né, de ver o que o embrião ele pode proporcionar para o nosso cliente, para o proprietário, o salto aí entre gerações, né, uma vez que a gente consegue coletar óvulos, né, e produzir embriões de novilhas que ainda nem pariram. Então, o que a fazenda que nos fornece essa tecnologia, né, da parte da doadora, essa fazenda ela consegue nos proporcionar acesso a genéticas, né, de vacas que ainda nem pariram. Então é o que há de mais recente aí no melhoramento genético, a gente consegue ter acesso. Você que está assistindo o nosso programa através do YouTube, queria te pedir uma coisa. Clica no joinha, se inscreva no canal e deixe uma mensagem aqui nos comentários. Isso nos ajuda muito a produzir um programa cada vez melhor e mais interessante, tudo especialmente para você. Fazer o manejo de lagartas em soja BT é muito importante para garantir a produtividade da soja. Nós estamos aqui com o Adnei Bueno, pesquisador da Embrapa Soja. E Adnei, esse é o caminho, né? É preciso tomar cuidado e fazer o correto manejo dessas lagartas, né? Exatamente, tá? Primeiro lugar, porque a soja BT, que contém o CRI1AC, né, que é a soja mais usual, ela não controla todas as lagartas. Elas têm as pragas-alvo e algumas lagartas, como por exemplo o grupo das espodópteras, que não são controladas. Então precisa continuar monitorando para controlar da forma tradicional, com os inseticidas ou outros agentes de controle. Além disso, é importante para a soja BT adotar o refúgio, tá? E a gente vai falar um pouco hoje sobre o que é isso, a importância. Quando não se adota o refúgio, o produtor acaba tendo populações resistentes à soja BT na lavoura. E hoje no Brasil já temos casos dessas resistências. A gente tem a Hackplusia nu, que é uma espécie de lagarta falsa medideira, tá? Essa espécie ela é muito semelhante a já conhecida pelo produtor brasileiro, que é a Chrysodeix includens, tá? Que é a lagarta falsa medideira, até então mais comum na lavoura brasileira. A Hackplusia, então, ela é o primeiro caso de resistência a CRI1AC, que é a proteína da soja BT de primeira geração, tá? A gente tem a soja BT já de segunda geração, que está começando nessa safra, e daí ela tem outras proteínas que continuam controlando a lagarta. Fazendo o desfolhamento, os danos dela são os mesmos da falsa medideira, já conhecida pelo agricultor. Dessa forma, quando esse desfolhamento for excessivo, passando de 30% no vegetativo ou 15% no reprodutivo, pode causar prejuízos em relação à produtividade. Começando a aparecer essas lagartas, o que a gente tem visto no campo, tá, é que o produtor tem aplicado inseticida em populações muito baixas dessas lagartas, tá? O que acaba sendo um segundo erro. O primeiro erro é não adotar o refúgio. O segundo grande erro é abusar do uso de inseticida para controlar essas lagartas, tá? Por quê? Porque em populações muito baixas, primeiro, ela não causa prejuízo econômico para a soja, mesmo sendo a soja BT, tá? E segundo, além de um gasto desnecessário de inseticida, acaba jogando esses químicos na natureza sem a necessidade, acaba tendo uma pressão de seleção dessa lagarta, que já é resistente para a soja BT, acaba fazendo uma pressão de seleção para resistência, para ela ficar resistente também ao inseticida, e daí a gente acabaria agravando o problema, deixando essa praga cada vez mais perigosa, né? Em meio a essa luta para manter a saúde e a produtividade da plantação em dia, Adnei dá um recado que serve para tranquilizar o produtor.
A soja BT, o CRI 1AC não tem controlado a Racklúsia, mas trabalhos recentes, monitoramento ao longo desses mais de 8 anos, né, em campo, mostram que o CRI 1AC continua eficiente, controlando bem a Chrysodeiches includens, a Anticárcia gematalis, que são os principais alvos da tecnologia BT. Depois da explicação, a Deney vai mostrar pra gente então, né, na prática, como que se faz o monitoramento da maneira mais correta para o pessoal que está em casa acompanhando a gente. Exatamente. As lagartas que são desfolhadoras, a gente monitora com o uso de um pano de batida, tá? O nome é pano de batida, mas pode ser feito de qualquer material. O importante é que ele deve ter 1 metro de comprimento, porque você vai avaliar 1 metro de linha da soja, tá? E a largura não é muito importante, pode ser variável, você pode construir o pano de batida do jeito que você quiser na sua casa. Como que funciona a amostragem, tá? Eu tenho a linha que eu vou fazer, a amostragem que eu escolho, tá? Eu posiciono um lado do pano de batida na base dessa soja para fazer, né, é a área que eu vou estar amostrando, e daí eu posiciono a outra cobrindo a outra linha, tá? E vou pegar esse 1 metro de linha, vou agitar de forma rápida para que os insetos que tiver aqui caiam no pano e eu posso fazer a contagem de insetos por metro, tá? Então eu agito. E daí eu vou fazer a contagem dos insetos. Como a gente pode ver aqui, ó, acabou caindo 1, 2, 3, 4, 5, 6 lagartas por metro. Então, nessa amostragem, é lógico que quando eu vou fazer na área eu tenho que fazer vários pontos e ter a média, mas nesse ponto aqui eu tive 6 lagartas falsa medideira por metro, tá? Considerando que é uma soja BT, né, eu posso dizer com bastante convicção que são todas Racklúsia. O Nelore é uma referência na pecuária mundial e ajuda o Brasil a liderar as exportações de carne bovina e ter o maior rebanho do planeta. E para que a demanda cresça cada dia mais, selecionar e aprimorar a genética destes animais é fundamental para manter o país no topo do mundo. Uma raça especializada na produção da carne, como é a raça Nelore, é a maior raça em termos de número no nosso país, como todos vocês sabem. Então, você tem que aprimorar. Se é uma raça que produz carne, então nós temos que ter animais que produzam carne mais cedo, com qualidade de carne e com maior volume de carnes nobres, que são as carnes mais valorizadas, contra filé, o filé mignon, picanha e outras. E para melhor escolher, o pecuarista não deve só olhar para a carcaça do animal. É preciso ter uma matriz que vai gerar bons bezerros, que por sua vez no futuro se tornarão reprodutores. Então a responsabilidade do criador é muito grande, o selecionador, para que faça os acasalamentos corretos, direcionados, para obter os melhores produtos. Também, e o seu foco na produção comercial. Você ter uma vacada, a gente fala, cara limpa, né? Anelorada, você tem que escolher um ótimo reprodutor para que seja utilizado ou na cobertura a campo ou na inseminação artificial, para que ele produza bezerros diferenciados, que serão também destinados ao confinamento, semi-confinamento ou criação a pasto, e se for uma fêmea, que vai ser a reposição do seu rebanho. Você tem que pegar as vacas com problema reprodutivo ou outros, ou vacas mais eradas, mais velhas, substituí-las por jovens que sejam superiores geneticamente a essas matrizes. Mesmo com o sucesso da atividade, este é um mercado que convive diariamente com duas realidades bastante contraditórias.
De um lado, ainda temos aqueles produtores que sequer utilizam touros melhoradores na reprodução do rebanho. Existem ainda produtores mais tradicionais, vamos chamar assim, que não usam muito de tecnologias, né, em termos de pastagens, mineralização, manejo sanitário, a maioria faz, né, controle de aftosa, vacinações normais, vermificações e tudo, que isso é muito importante, né? Você que é produtor rural, aí, pecuarista, a sanidade é fundamental, né? Nós temos que cuidar muito disso para que nós tenhamos um rebanho sadio e poder exportar carne para o mundo inteiro. E esses animais tem que ter essa condição, mas tem produtor que usa boi de boiada. O que é boi de boiada? Você pega o melhor boi lá do vizinho, o seu, pelo que você acha o mais bonito, e vira um reprodutor. Então você não sabe a origem desse animal, você não sabe se ele pode ser bonito, que é o que chama fenótipo, ele aparenta ser bonito, mas o que ele traz no seu gene, no seu DNA, que é o genótipo, você não sabe o que ele vai transmitir para sua progênie, para os seus filhos. Já a outra parte tem alta tecnologia acoplada ao seu serviço. E no Nelore, a genômica e as DEPs auxiliam a escolher o melhor para cada realidade. Eu tenho um rebanho que eu preciso melhorar o peso, a desmama dos meus bezerros. Então eu vou procurar um touro, ou um touro numa central de inseminação, numa empresa que comercializa sêmen, touros que melhorem essa característica nas DEPs. Então você está tendo uma evolução de acordo com a sua necessidade, com o seu interesse, né? Para você observar o quê? Maior lucratividade na sua atividade, você tendo mais lucro, você pode reinvestir na sua atividade e cuidar bem do meio ambiente, preservar o meio ambiente, melhorar a sua estrutura e cuidar, né, dos seus colaboradores, que são fundamentais em qualquer atividade. O que eu vejo é o seguinte: o pecuarista hoje está virando uma empresa rural. Ele é um cara focado em atender todas essas características, certo? Para que ele tenha o melhor produto, ele consiga vender bem, atender o mercado e ser recompensado com isso monetariamente, que ele possa fazer isso de reinvestir, melhorar as condições e tudo. Então, o que está acontecendo hoje? Acordaram para essa característica de eficiência e produtividade na pecuária. Especialista no assunto, Roberto dá algumas das principais dicas para os produtores escolherem um touro realmente de qualidade. Hoje, a importância, né, para esse criador mais simples, comprar um touro melhorador. Então, como é que ele vai comprar um touro? Se ele for na fazenda, né, comprar um touro, ou mesmo um leilão virtual, é importante ele conhecer primeiro a origem desses animais, qual é a fazenda, qual é o pai, o avô, a mãe desses animais, para conhecer a genética desse animal, o que ele contribui, que essa linhagem do Nelore oferece. Então, ele tem as opções de fazenda. Hoje você tem acesso pela internet para conhecer as fazendas, quais são os touros que ele utiliza, quais são as vacas que são mais utilizadas no rebanho. Se você se interessar, isso já te dá uma garantia da pureza racial que você procura. O próximo passo é ir a uma fazenda ou uma central, a fim de afunilar o gado que interessa. A partir daí, vem a análise do pecuarista em cima dos animais. O que eu olho primeiro, né? Você vai olhar o animal individualmente, principalmente você vai olhar como que ele caminha, como é que os membros anteriores e posteriores, como é que ele caminha com facilidade. Isso é a funcionalidade. O touro tem que caminhar atrás do alimento, da água e principalmente montar na fêmea para a reprodução. Então eu sempre falo, imagine você ter uma Ferrari com gasolina de primeiro, com os pneus careca, a primeira curva a Ferrari pode bater. Então você tem que ter bons pés, boas pernas bem anguladas, para que ele caminhe bem e consiga montar. E você vai olhar, lógico, o conjunto do animal, que dê harmonia para você. Então o Nelore tem que ter a cabeça de Nelore na orelha, para a cabeça representa aquele genética do Nelore. Ele não tem cabeça de Guzerá, ele tem cabeça de Nelore, você está comprando um touro Nelore, né? Então o posicionamento de orelha também é importante você definir isso. É preciso olhar também o comprimento corporal. O animal tem que ter as costelas amplas, largas e espaçadas. Quanto maior for o barril, mais capacidade de gestão de alimento ele tem e transformará em peso.
quanto maior for o volume de carnes nobres na parte posterior, parte de trás dos animais, melhor essa carcaça. Nunca podemos esquecer de angulação correta dos jarretes, que é você olhando de lado, a perna dos animais tem que ter uma angulação correta. Se ele for muito reta, é o que a gente chama perna de frango, o animal vai andar fincando, então ele vai sentir muita dor, ele vai parar de cobrir, então a vida reprodutiva dele vai ser encurtada. Ele tem que ter uma leve inclinação do jarrete, né, das pernas, para que ele flexione, depois ele tracione o animal para frente. Então, isso dá uma longevidade na vida reprodutiva desse touro. Após checar estes pontos, é preciso se atentar a outra parte fundamental: o aparelho reprodutor do animal. Ele tem que ter o escroto de bom tamanho, boa forma, bem aderido ao abdômen, com a bainha, o prepúcio, onde o pênis que tem um direcionamento correto, para que ele possa cobrir com facilidade as fêmeas. Às vezes um umbigo muito comprido, muito relaxado, ele volta para baixo. Primeiro capim de colonial que pegar um ponta de galho, machucar, o touro começa a sentir dor, ele para de cobrir. Conhecendo as características, você vai definir quais são os animais que te agradam, certo? Então, puxa, na morfologia esse animal caminha bem, ele tem um corpo bem musculado, como eu gosto, tem expressão de Nelore, masculinidade, quer dizer, o animal, o macho tem que ter cara de macho, o chanfro mais curto, mais largo, boca mais larga, a fêmea não. A fêmea é mais delicada, mais feminina, como a gente deseja. Então nós estamos vendo que esse animal, na avaliação visual, não é isso? Você fique atento, esse equilíbrio, essa harmonia, animal profundo, musculado, com bons aprumos, que caminhe bem, certo? Esse animal passou no seu crivo, seleciona esse lote, não é isso não? Então esse animal vai ter um animal funcional, economicamente importante para o meu rebanho e tal. A partir disso, os produtores podem acompanhar as DEPs detalhadas através dos diversos programas de melhoramento existentes. E nisso, você pegando esse resumo, né, de individual de cada animal, você vai procurar qual é a característica genética que ele vai incrementar no seu rebanho. Então, se você está precisando, por exemplo, aumentar o peso do bezerro aos 18 meses na sua propriedade, os garrotes na sua propriedade, você vai procurar os touros que têm o DEP mais alto para essa característica. Uma coisa importante que eu queria salientar para quem está nos ouvindo, nos assistindo, não fique preocupado só com 0, 1%, 1%. Né? O que significa isso? O animal é top 1%, 0, 1%. Puxa, é 1 para 1000. 0,1 que esse animal é o melhor entre 1000 avaliados. Então realmente é muito bom, mas será que ele é o que te interessa? É o que vai te trazer? Será que um animal 10, 20% já não te atende? Então preste atenção no conjunto, no pedigree desse animal, na conformação desse animal, se ele tem bons pernas, bons pés, se ele é um touro com uma carcaça que te agrada, uma cabeça bonita, bem caracterizada dentro da raça Nelore, e também pode ser um 10%, não precisa ser o top 0,1, nem sempre é o melhor para você. Então fica essa dica também. Tendo um bom entendimento e aproveitando ao máximo as recomendações de técnicos e especialistas, os pecuaristas podem, com o Nelore, ter sua margem de lucro lá em cima e assim se garantir na atividade. Quem faz a coisa direito está tendo resultado, está rindo à toa, vamos dizer assim. Por quê? Ele fez o trabalho de casa, ele foi atrás dos melhores reprodutores, não é isso? Não. O produto dele, hora que põe para venda, tem vários compradores querendo aquele animal, então a liquidez dele é 100%, é isso? E quando você faz um manejo tradicional, simples, touro de boiada, não é touro, é boi de boiada, quer dizer, o melhor lá, você vai ter um bezerrinho magrinho, leve, né? Então, vamos falar em números, a desmama com 150, 160, quanto o outro é 180, 200 quilos só na desmama. Você ganha 40, 50 quilos, vamos dizer, só na desmama. Então isso é dinheiro em caixa de quem faz a coisa direito.
Que pena, já estamos terminando! Não esqueça de se inscrever no canal e clicar no sininho para ficar por dentro de tudo. Te espero semana que vem, combinado? Até lá! Programa Revista Rural, um oferecimento Bayer, se é agro, é Bayer. Crédito Rural Bradesco. Branco Motores, a força que o Brasil precisa. Massey Ferguson, Born to Farm.